Bom, pessoal, voltamos aqui com mais um bloco, tratando agora do plano de aula 2. Na realidade, eu já fiz vídeos sobre este plano de aula, assim como no plano de aula 3. Tá? Então, eu vou ser um pouco mais breve nesta abordagem aqui, só para a gente relembrar mesmo os pontos essenciais desse plano de aula 2. Então, vamos lá. Aqui nós vamos estudar formas de Estado. No próximo plano, nós vamos estudar formas de governo e sistemas de governo. Formas de Estado, formas de governo e sistemas de governo. Quando a gente estuda esses três ângulos, quando a gente estuda o Estado por esses três ângulos, a gente estuda a organização do Estado. Então, a forma de Estado diz respeito à maneira como o Estado se organiza, como o poder político se organiza dentro do seu território. Bom, nós vimos que nós podemos ter o Estado unitário, o Estado regional e o Estado autonômico e o Estado federado. Essas são as formas de Estado que a gente está estudando em ciência política. Então vamos lá. Estado unitário. Muito bem. Como é que é o Estado unitário? O Estado unitário, ele pode ser um Estado unitário puro, que é apenas uma teoria, que nunca existiu. O Estado unitário desconcentrado e o Estado unitário descentralizado. O Estado unitário puro, ele não tem nenhuma... o poder político está concentrado nas mãos de um único ente e em um único lugar do território daquele Estado. Tá? Então nós não temos aí uma ramificação desse poder em outros, desconcentrando por seu território, e muito menos descentralizando na medida em que atribui autonomias administrativas para outros entes. Eu vou explicar melhor. Comparando com o Estado desconcentrado e descentralizado, fica mais evidente. Então vamos para o Estado desconcentrado. O Estado desconcentrado ele também tem um único polo emanador de decisão. Mas para a execução dessas decisões, ele mantém órgãos espalhados por seu território para a execução dessas decisões. Essas decisões são políticas, que definem os rumos do Estado, e administrativas, que definem as formas como essas políticas serão executadas. Então nós temos as decisões políticas, abaixo nós temos as decisões administrativas, e abaixo das decisões administrativas nós temos as meras execuções das decisões. Então vamos lá. No Estado desconcentrado, a decisão política é de um único ente, mas a decisão administrativa também é de um único ente, mas a execução é transmitida aos seus órgãos espalhados pelo território. Portanto, a desconcentração é territorial. A descentralização ela é administrativa. O que significa isso? Significa que um polo central define as políticas, mas atribui liberdade administrativa para outras pessoas jurídicas criadas por esse polo central, para que elas definam a forma de executar as políticas definidas pelo polo central. Por exemplo, nós temos como exemplo de descentralização a criação de autarquias, de empresas públicas. Então, quando a União cria a Previdência Social, o Instituto de Previdência Social, ela descentraliza as decisões administrativas que serão de competência do Instituto de Previdência Social. Muito bem? Quando a União apenas cria órgãos que se espalham pelo território, ela apenas se desconcentra. Então, no Estado puro, não há desconcentração territorial, tampouco descentralização administrativa. No Estado desconcentrado, há desconcentração territorial, com órgãos executando nos mais variados cantos do território, mas continua centralizada as decisões políticas e administrativas. No Estado descentralizado, veja bem, não estou falando do desconcentrado, mas sim do descentralizado,
a descentralização administrativa sendo passada do polo central para outras pessoas de direito público criadas por ele, ou de direito privado criadas por ele, a administração e a execução das decisões políticas. Muito bem? Isso é o Estado unitário. O Estado regional e o Estado autonômico, eles possuem desconcentração e descentralização administrativa. Só que eles não possuem, o Estado unitário não possui descentralização política, como nós vimos. E no Estado regional e autonômico, eu vou voltar um pouquinho, que ficou um pouco confuso aqui até, admito que eu me embananei aqui na hora de explicar. Bom, é o seguinte, então o Estado unitário, ele não possui descentralização política, apenas descentralização administrativa no Estado unitário descentralizado. O Estado regional e autonômico, além da descentralização administrativa, eles possuem descentralização política. Não como na federação, mas possuem. De que forma? O Estado regional, essa descentralização política acontece no momento em que o polo central diz o seguinte: olha, esta região poderá definir as suas políticas públicas criando o seu estatuto com essas limitações. Esses estatutos funcionam como se fossem constituições estaduais. Né? Então, dentro o governo central diz o seguinte: olha, a região da Lombardia, como é o caso da Itália, no estado regional, a região da Lombardia poderá legislar sobre estas políticas públicas aqui. Isso é feito de cima para baixo. O polo central diz quais serão as autonomias e quais os limites dessas autonomias. No estado autonômico, também é o polo central que vai conceder as autonomias políticas, mas isso é feito através de um estatuto criado pelas regiões. Então a região da Catalunha, lembrando que a Espanha é um exemplo de estado autonômico, a região da Catalunha cria o seu estatuto, que funciona também como uma constituição estadual, com autonomias políticas, e submete ao parlamento, ao polo central. Submetendo ao polo central, ao parlamento, o parlamento vai dizer o seguinte: olha, vamos conceder ou vamos restringir um pouco, enfim. Então o pleito de autonomia é feito, o pedido de autonomia é feito de baixo para cima. As regiões criando seus estatutos e submetendo ao polo central para que tenham autorização, para que tenham autonomia política. Muito bem? Então nós vimos o Estado regional, Estado autonômico, regional. As autonomias políticas são definidas de cima para baixo e no Estado autonômico de baixo para cima, com o Estado autonômico pleiteando as autonomias. Muito bem? E o Estado federado? Como é que acontece? O Estado federado, ele é ainda um passo adiante na autonomia política. Por quê? Nós temos os entes da federação com autonomia política. Autonomia administrativa, autonomia financeira, mas especialmente autonomia política. Nós temos o polo central, que é a União, mas temos também os polos regionais, que são os estados, em alguns países chamados de províncias também. E, especialmente no caso do Brasil, nós temos também os municípios. Né? Muito bem. Como é que funciona, então, essa autonomia? Nós temos as constituições estaduais, que são documentos políticos que conferem autonomia política aos estados. Claro que essas constituições estaduais têm que estar em perfeita consonância, em perfeita sintonia com a Constituição Federal. A Constituição Federal é que traça os limites para as constituições estaduais. Mas a verdade é que nós temos autonomias políticas dos entes da federação. Nós temos os estados legislando, definindo as suas políticas. E agora, aliás, nós estamos num conflito confederativo aí com relação às políticas de combate ao coronavírus. Nós temos os estados adotando uma determinada política e a União, embora adotando também no mesmo sentido a mesma política,
nós vemos na União o presidente da República se manifestando com uma vontade contrária, né? Embora o governo esteja apontando no mesmo sentido dos estados, aliás, muito mais próximo do que se fala nas redes sociais, no mesmo sentido, né? Então, os estados estão agindo de acordo com as determinações do Ministério da Saúde, mas nós temos aí uma vontade do presidente da República de, digamos, subverter essa situação, de de impor a vontade da União sobre os estados num conflito confederativo. Ainda não temos um conflito confederativo, mas podemos vir a ter aí. Muito bem. Por quê? Porque nós teremos aí uma retirada ou uma tentativa de retirada da autonomia dos estados, né? Mas isso é competência da União ou é competência dos estados? Enfim, nós passaremos por essa discussão também. Se isso é competência da União, se é competência dos estados, se é competência do município definir as políticas de isolamento. Passaremos por essa discussão também. Mas muito bem, a federação ela se forma de duas maneiras. Ou pela desintegração, pela separação, pela desagregação, ou pela união. No caso dos Estados Unidos, que é a primeira federação do mundo, nós temos os estados independentes e soberanos se unindo primeiro numa confederação para se defenderem da coroa britânica, posteriormente passando de uma confederação para uma federação. Por quê? Porque na confederação há o direito de secessão, de retirada. Então qualquer estado integrante dessa confederação pode a qualquer momento falar assim: olha, eu não quero mais fazer parte dessa confederação, estou caindo fora. Na federação isso não é possível. O direito de secessão não existe. No Brasil aconteceu o movimento contrário. Nós tínhamos um estado unitário, desconcentrado e descentralizado, já administrativamente inclusive, mas sem autonomia política das regiões. Tudo obedecia ao poder central. Com a proclamação da República, nós adotamos uma forma federativa de Estado. Então, a partir daí, tivemos eleições de governadores. Lógico que não foi assim do dia para a noite, foi um processo e tal, mas culminamos hoje com a eleição de governadores, prefeitos, com as constituições estaduais, com legislação estadual, com a lei orgânica municipal, com legislação municipal. Então nós temos a autonomia muito bem clara, a autonomia política dos entes da federação. Tá bom? No próximo bloco eu vou tratar com vocês das características do federalismo. Até daqui a pouquinho.